Leucemia linfóide crônica. Essa é a nossa quarta aula da sequência de aulas sobre leucemias. Hoje é a aula final e para você que não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou biomédica, especialista em hematologia. E se você quer ter mais segurança para fazer liberação de lâminas com blastos, fica até o final que eu tenho uma surpresa bem especial para você. Então vamos começar já a nossa aula, vou trocar aqui a tela para poder mostrar os slides da nossa super aula de hoje. Para quem perdeu as outras aulas, eu vou deixar um card, tá, aqui em cima para você poder assistir primeiro a aula número 1, onde eu já dou uma introdução de todas as leucemias, tá? Eu explico como que começa a leucemia. Aqui eu vou fazer um resumão, tá? A gente sabe que a leucemia ela começa lá na medula óssea, uma célula, ela se diferencia, tá? Ela tem uma mutação clonal, então ela se diferencia de forma maligna e aí ela começa a se proliferar de forma exagerada, né? Ela começa a ter aquela desordem de células dentro da medula óssea e as células que são malignas, né, consequentemente, elas vão lá para o sangue periférico. No caso da leucemia linfóide crônica, existe um porém, tá, que tem esse crescimento desordenado dos linfócitos, tá? Essa leucemia ela é caracterizada pelos linfócitos B, porém não impede a maturação dos linfócitos. Então, quando a gente vê uma lâmina de LLC, de leucemia linfóide crônica, a gente vai ver tanto linfócitos, né, que tem essa mutação genética, quanto linfócitos normais, os linfócitos saudáveis. Isso pode ser um pouquinho confuso para quem está começando agora, mas quando você enxerga uma lâmina dessa forma e você entende como que começa essa leucemia e que ela pode ter essa característica de ter os linfócitos malignos e também ter os linfócitos normais, você começa a sacar que pode ser uma LLC, tá? E como que essa leucemia ela é conhecida, né? A gente sabe que essa LLC ela é muito comum em idosos, tá? Em idosos a gente fala com pessoas de mais de 50 anos, mas nada impede de pessoas com idade menor terem esse tipo de leucemia, tá bom? Isso aqui é só a maior parte das pessoas são sempre idosos com mais de 50 anos. Uma curiosidade dessa leucemia é que não necessariamente ela vai precisar de tratamento. Putz, mas como assim, né? Como eu falei para vocês aqui anteriormente, ela é uma leucemia que tem um crescimento desordenado dos linfócitos B, mas ela ao mesmo tempo ela tem uma produção de linfócitos normais, né, de linfócitos que não tem nenhum problema. Então, muitas vezes a pessoa ela consegue ter o seu funcionamento normal do seu corpo. E isso quer dizer, né, que ela não vai precisar de um tratamento agressivo, porque a gente sabe, né, que tratamento de leucemia é um tratamento muito agressivo e aí pode acabar prejudicando, né, o restante do corpo. Então, é muito melhor fazer um acompanhamento, tá? Para entender qual é a necessidade daquele paciente. E aí sim, se houver uma piora, se houver algum outro tipo de doença concomitante à LLC, vai ser necessário realizar um tratamento ou algum tipo de medicamento aí em cima, tá? Por esse motivo também, por ter a diferenciação das células ainda de linfócitos saudáveis, o tempo de vida de uma pessoa que tem uma LLC é maior, tá? Às vezes a pessoa pode ter a sua vida normal com uma LLC, fazendo seu acompanhamento sempre, tá bom? E lá no hemograma, né, Thaís? Como é o hemograma de uma LLC, que a gente que trabalha com análise clínica é isso que interessa, né? É isso que a gente quer saber. A lâmina apareceu lá com aqueles linfócitos loucos, e aí como que eu vou saber identificar? Primeiro, a gente já vai logo saber se a pessoa é idosa ou não, né? Então a gente já começa a imaginar um pouco, né, do que pode ser aquela doença. Principalmente, vai ter uma linfocitose muito alta, tá? Aqui eu tô falando em valores absolutos. Então, acima de 5.000, a gente já começa a observar essa linfocitose. E aí a gente observa se essa linfocitose é persistente, tá bom? E aí o médico, se tiver um outro histórico de paciente, ele vai conseguir falar aí para você, ou se você conseguir visualizar no sistema, enfim, você vai ver se essa linfocitose ela é persistente no decorrer dos exames desse paciente, tá? Muitas vezes, quando é o primeiro exame, o médico ele pede para repetir e tudo mais. E tá tudo certo, tá? Mais ou menos de 20% dos pacientes, eles apresentam anemia e plaquetopenia, porém não é uma regra, tá bom? Então essa leucemia, como, né, já falado aqui, vou reforçar novamente, a pessoa pode viver normalmente, nem sempre ela vai ter os outros sintomas de uma leucemia aguda, por exemplo, que é aquela anemia grave ou uma plaquetopenia também, tá? Nesse caso aqui, muitas vezes os pacientes eles têm a sua hemoglobina normal, a sua plaqueta normal, mas ela tem um linfócito muito alto, tá? Ela tem uma linfocitose extremamente alta. E aí a gente consegue observar que pode ser uma LLC. Na lâmina, como que a gente observa?
a gente vai observar manchas de Grumpré. Elas são muito características dessa doença, então prestem bastante atenção. Os linfócitos dessa doença têm maior tempo de vida no seu sangue periférico e ele tem um aspecto de quê? Um aspecto de envelhecido, porque ele vai ficar muito mais tempo lá na corrente sanguínea, porque lembra que ele é um linfócito mutante, então ele não sabe que está na hora dele partir, né? E o nosso corpo ele também não consegue reconhecer aquela célula. Então, ele vai ficando envelhecido lá no seu sangue periférico e ele tem uma aparência um pouco diferente do nosso linfócito comum. Aqui nessa imagem é uma imagem dos linfócitos, né, lá dentro de uma LLC. E como eu falei para vocês, ele vai ter o aspecto do seu núcleo de rachadura ou de terra seca, né, que a gente chama. A gente consegue observar que ele tem uma aparência parecida com a do linfócito comum, porém ele tem essa diferença aqui no seu núcleo, né? Ele tem uma cromatina densa, citoplasma escasso, mas a gente observa que o seu núcleo ele parece que está rachado, ele tem uma cara assim bem de velho, que está saindo a coloração dele quando a gente faz a lâmina, tá? Ele é diferente dos linfócitos comuns. E uma característica muito importante que eu falei para vocês são as manchas de Grumpré. Mancha de Grumpré, ela é patognomônico de LLC. Isso quer dizer que se você vê mancha de Grumpré, com certeza o paciente ele tem uma LLC, tá? E é importante salientar que mancha de Grumpré não é artefato, tá? A gente observa as manchas de Grumpré, elas são bem diferentes de artefatos ou manchas causadas por corante ou por lâmina mal feita. Se você acha que a lâmina está mal feita, faça outra. E aqui nessa imagem a gente vê bastante, né? E o que são as manchas de Grumpré, né? Tem gente que fala que são sombras nucleares, restos nucleares, todos esses nomes querem dizer a mesma coisa. O linfócito maligno, né, como eu falei para vocês, o linfócito mutante, ele tem o seu tempo de vida maior. Então, como ele fica muito tempo lá na corrente sanguínea, ele acaba ficando mais frágil também. E essas manchas de Grumpré nada mais é do que o próprio linfócito que está estourado aqui. E elas são causadas principalmente quando a gente faz o nosso esfregaço e a gente estoura essa célula e ela acaba ficando assim com esse aspecto. E a gente precisa relatar todas as informações que são pertinentes a uma suspeita de doença, suspeita de patologia, a gente precisa relatar sim, né? Nessa leucemia a gente não viu blasto até esse momento, mas a gente precisa relatar o que pode indicar, né, um alerta para o médico. Então a gente vai colocar a linfocitose absoluta de 6.000, 7.000, 8.000, 20.000, a gente vai descrever esse tipo de linfocitose, tá? A gente vai colocar que tem. Se tiver mancha de Grumpré, a gente também vai colocar, tá? O que acontece é que tem alguns laboratórios que não gostam, que colocam mancha de Grumpré sem o paciente ter já um diagnóstico confirmadíssimo. Mas normalmente a gente coloca assim que o paciente tem mancha de Grumpré. Afinal de contas, a gente está vendo na lâmina e é uma observação muito importante para ser colocada, tá? Uma questão muito importante que nem sempre é falado quando se trata de uma LLC, e eu vou falar aqui para vocês, essa parte aqui é muito importante, é uma dica muito valiosa, que é só para você realmente que quer ter segurança aí para fazer a liberação de blastos, tá? A LLC, ela pode evoluir para uma leucemia aguda? O que eu posso dizer para vocês é que não necessariamente ela vai evoluir para uma LLA, justamente porque são leucemias diferentes, mas ela pode evoluir para uma leucemia prolinfocítica, tá? Que o prolinfócito, ele é um precursor aí dos linfócitos, tá bom? E isso pode acontecer quando o paciente ele tem uma má resposta terapêutica. Muitas vezes o paciente ele começa a fazer algum tratamento porque ele está vendo que aquela leucemia, aqueles linfócitos estão prejudicando o funcionamento do corpo. Só quem vai decidir o tratamento é o médico, tá, galera? Então, às vezes o paciente, como eu já falei, ele pode viver muitos anos aí com essa LLC. E aí o paciente ele começa a ter o aparecimento de prolinfócitos na lâmina. Isso quer dizer sim que essa leucemia está evoluindo, né, para um quadro de piora, certo? E como que a gente descreve um prolinfócito? O prolinfócito ele tem uma característica muito bacana, é que ele tem um único nucleolo, tá? Que é essa parte aqui no meio, e ele é bem evidente. Então a gente consegue diferenciar. Então eu posso ter os linfócitos maduros, os linfócitos lá com o aspecto de terra seca e eu posso ter prolinfócito na lâmina? Pode, tá? Pode. A gente nunca pode generalizar, né? Eu acho que eu falei isso em todas as aulas. Então a gente precisa observar cada paciente, cada histórico de paciente é diferente, a gente nunca sabe, né? Os hábitos do paciente. Então a gente precisa observar sempre, tá bom? E essa descrição a gente fala que ele tem um citoplasma médio, núcleo irregular, né? A gente vê que ele não tem um núcleo esférico, ele tem uma cromatina que pode ser intermediária
ou frouxa, e ele vai ter, como eu comentei já, um único nucleolo, e a gente observa isso muito claramente. Se você ficou aqui até o final, eu tenho certeza que você é aquele profissional que tem sede de conhecimento, que quer reconhecer e identificar os blastos para poder fazer uma liberação de laudo com segurança e excelência. Em consequência disso, ser reconhecido e almejar cargos mais altos lá dentro do laboratório. E hoje eu estou abrindo a Black Friday do curso Morfologia dos Blastos, Leucemias e Linfomas, onde o curso vai estar com mais de 40% de desconto. Se você quer aprender a descrever os blastos com qualidade, excelência e segurança, esse curso realmente é para você. Lá ele tem todos os blastos de leucemias, tanto as linhagens primárias quanto linhagens secundárias, como promielocítica, como mielomonocítica e alguns linfomas também, como o linfoma de Burkitt, linfoma do manto. Então, lá você vai encontrar imagens, descrição, como é essa doença e tudo mais. Se eu fosse você aproveitar, limito a quantidade de alunos que pode entrar nele para eu poder dar mais atenção. O link do curso vai ficar aqui embaixo na descrição e eu espero que as aulas tenham ajudado muito vocês. Um beijo e até a próxima!